Cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Que alegria estar com vocês. Minha primeira agenda do ano no Brasil é aqui nessa casa hoje, e eu louvo a Deus por isso, porque Deus de fato preparou esse momento. E agora, mesmo junto com isso que o pastor Adriano acabou de falar, hoje quando a gente chegou no avião, no aeroporto no caso, que o pneu furou da forma mais aleatória possível, assim que a gente saiu, a gente entende, gente, quando um pneu fura por conta de uma fatalidade, ou quando um pneu fura por conta de uma resistência espiritual. E eu sinto muito claro isso aqui no estado da Bahia, que de fato vocês como igreja do Senhor na Bahia, não podem subestimar a atmosfera do lugar que Deus fez vocês nascerem. De fato existe uma guerra espiritual, mas Deus está levantando uma igreja avivada no estado da Bahia para poder se posicionar. Sabe, queridos, em ambientes de guerra, como é os céus da Bahia, ou a igreja não rompe, ou a igreja se torna uma potência na mão de Deus para vencer o inferno. Não tem meio termo aqui na Bahia. E eu já te adianto que não tem como você ser meio crente aqui na Bahia. Ou você é crente do fogo, ou você não vai conseguir ficar firme espiritualmente. Porque de fato existe essa guerra espiritual. Eu, para você ter uma ideia, tenho 22 anos que eu conheço Jesus, que eu prego a palavra de Deus, e a primeira vez que eu consegui pregar na Bahia foi ano passado. Eu comecei a pregar com 16 anos de idade, e sempre que me convidavam para pregar na Bahia, acontecia uma resistência, mas para a glória de Deus, ano passado, pela primeira vez eu consegui romper essa guerra espiritual, para que eu pudesse chegar aqui e derramar aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. E eu já estou começando o ano na Bahia de novo em 2025, para poder declarar sobre a vida de cada um de vocês que estão aqui nesse lugar, que esse ano é ano de posicionamento, esse ano é ano de alinhamento, esse ano é ano de movimento sobre a sua vida. E eu oro para que em nome de Jesus, você que está vivendo esses 12 dias aqui nessa casa, ou você que quem sabe veio visitar a igreja hoje, que você possa entender que tudo que acontece no reino físico, primeiro acontece no reino espiritual. Eu e você precisamos ter essa clareza, esse entendimento. Eu não vim aqui hoje para pregar, eu vim aqui hoje para profetizar, porque eu sei que todo dia Deus está levantando um pastor, uma pastora, um pregador. Deus está levantando pessoas para ministrar, e cada um tem que transbordar aquilo que carrega. E é justamente isso que Deus colocou no meu coração para ministrar essa noite sobre a vida de cada um de vocês. Que você não vai querer o que Deus não tem para a sua vida, você não vai querer ser quem Deus não te chamou para ser, você não vai estar onde as pessoas querem que você esteja. Em 2025 você vai estar onde Deus quer te posicionar. E é por isso que antes mesmo de começar a pregar, eu quero que você feche os seus olhos aí no seu lugar, e eu quero que você faça uma oração, e já baseado naquilo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar, eu peço que você feche os seus olhos e ore de maneira intencional. Eu vou te dar 1 minuto e meio para você fazer uma oração pessoal aí, e você falar: Espírito Santo, eu cheguei nesse culto hoje com várias demandas para colocar diante de Ti, com pedidos de oração, sabendo aquilo que eu quero, mas nesse momento eu quero pedir aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Espírito Santo, que esse ano eu não venha lutar pedindo, clamando ou pagando preço por algo que o Senhor não tem para a minha vida. Essa noite, Espírito de Deus, eu quero, Pai, me alinhar aos Teus planos, aos Teus propósitos. Senhor, eu quero nessa noite colocar nas Tuas mãos a vida de cada um que está aqui, porque eu creio que não veio para esse culto hoje quem queria vir, veio para esse culto hoje quem Deus trouxe a esse lugar. E eu declaro que essa noite não vai ser uma noite de entretenimento, essa noite vai ser uma noite profética. Eu não vim para palestrar, eu não vim para motivar, eu vim para profetizar como boca de Deus nessa terra, sobre a vida de cada pessoa que está aqui. E eu oro por uma ativação profética em todas as áreas da vida do Teu povo.
a começar, é claro, pela vida espiritual. Eu oro para que não haja inversão de prioridades. Eu oro para que esse ano você entenda que a tua vida espiritual não é um ponto importante da sua vida. A tua vida espiritual é a tua vida inteira. Na tua lista de prioridades, Deus não é o primeiro e nem é o segundo, Ele é a lista inteira. E eu declaro que em nome de Jesus, em todas as áreas da sua vida, você vai estar posicionado naquilo que Deus tem para você. Eu oro, Pai, para que caia por terra toda confusão mental, toda identidade deturpada, que em nome de Jesus toda opinião de homens seja silenciada por uma direção da boca de Deus. Eu declaro que em nome de Jesus, sobre a vida de cada homem, mulher e jovem que o Senhor trouxe nesse início de ano para esse culto, eu quero declarar que hoje o Espírito Santo comunique ao teu espírito quais são as direções de Deus para esse ano na sua vida. Senhor, fala conosco essa noite, e que em nome de Jesus nós possamos aprender, nós possamos ser edificados, confrontados, confortados, encorajados e posicionados. Fala conosco essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quem crê como eu creio, diz... Amém, amém. Aplauda ao Senhor aí onde você está. E eu quero só também falar algo com vocês, gente, porque por mais que essa seja a primeira vez que eu estou vindo pregar aqui nessa casa, tem igrejas que a gente se sente em casa, e não só por conta do culto em si, mas hoje eu tive um tempo especial com o pastor Adriano e a pastora Débora, a gente almoçou juntos, e foi um tempo muito bom. Então parece assim que a sensação térmica é que eu já estou aqui há 2 dias, de tanto que a gente já conversou hoje. E quando eu entrei aqui na igreja também, que eu comecei a orar durante o louvor, e eu como profeta de Deus, a gente se move diferente. Um pregador normal, ele vem com a pregação pronta, e ele sabe o que vai pregar, ele estuda o que ele vai pregar, ele sabe dividir os pontos que ele vai falar. Já o profeta não, o profeta vive uma vida de aventura com Deus. Porque o profeta, às vezes, ele pode até ter recebido de Deus já uma direção, mas às vezes chega na hora do culto, Deus muda tudo. E é por isso que hoje, quando eu entrei aqui nessa igreja, na hora do louvor principalmente, eu busquei muito discernir em espírito o que Deus estava fazendo aqui hoje. E é por isso que eu já comecei falando sobre esse entendimento que você precisa ter sobre os céus do estado da Bahia. Porque eu não estou aqui para falar nenhuma palavra de peso espiritual, de forma nenhuma. A Bahia é do Senhor Jesus Cristo, Barreira é do Senhor Jesus Cristo. Agora nós precisamos ter entendimento do reino espiritual para saber como guerrear, para saber como se mover, para saber como a gente se posiciona. Eu não sei se você já viu, mas tem uma imagem que roda a internet, que eu acho incrível e muito forte essa imagem, que mostra a cena de uma ave pegando uma serpente no chão e subindo com essa serpente. Eu não sei se você sabe, mas quando uma ave, uma águia, uma ave de rapina, ela vai caçar, ela muitas vezes se alimenta de animais rasteiros. E um dos animais mais perigosos que as aves às vezes inventam de se alimentar são as cobras. E a cobra é um animal muito perigoso, porque é um animal peçonhento, é um animal sagaz. Se uma cobra se enrola em uma pessoa, só Deus para tirar ela. E o que é que a águia ou uma ave de rapina faz quando ela vai se alimentar de uma cobra? Ela primeiro observa lá de cima, e quando a cobra está desatenta, quando a serpente está desatenta, ela rapidamente dá um voo rasante, pega a cobra no bico e sobe muito rápido. Porque enquanto ela sobe, se ela não subir rápido e a serpente conseguir se enrolar nela, ela mata a ave no chão, como já aconteceu várias vezes. Mas se a ave for rápida e ela conseguir subir rápido, a cobra perde as forças na altitude. Quando a ave vai subindo, como a cobra não é um animal que voa, é um animal
animal terrestre, ela perde a força por conta da altitude. E quanto mais alto a águia sobe com a cobra, mais fraca a cobra fica, porque a águia leva a serpente para a atmosfera dela, para o ambiente dela. Eu não sei se você está entendendo o que Deus já está falando aqui hoje. Você não vai guerrear suas guerras no terreno do inimigo, você vai levar a guerra para o reino espiritual, você vai levar a guerra para o seu joelho, e você vai saber se posicionar espiritualmente. Sabe, irmãos, tem muita coisa na nossa vida que a gente às vezes não percebe, mas é porque a gente está guerreando com as armas erradas. A gente está guerreando da forma errada. Eu nem comecei a pregar ainda, mas eu já estou avisando a você. Tem gente que está enfrentando guerra na família, que está tentando vencer com um grito. Você não vence com um grito. Tem coisa que você vence no silêncio. Quem é casado aqui, diga: Jesus me ajuda. Eu sou casado há 3 anos, igreja. Eu ainda estou aprendendo muita coisa. Mas uma coisa que eu já aprendi sobre casamento é que tem coisa que não se resolve conversando. Tem coisa na nossa vida que a gente conversa e não chega a lugar nenhum. Aí sabe o que você faz? Você se cala e ora e fala: Espírito Santo, convence essa mulher que tu me deste. Fala para ela, assim como a minha esposa também faz essas orações comigo. E sabe o que é incrível? É que quando a gente, em vez de discutir, silencia e ora, de repente no outro dia o cônjuge vem e fala: neném, Deus falou comigo, que é para eu ouvir o que você falou. Aí eu: ô Espírito Santo, muito obrigado. E sabe por que eu estou querendo falar isso para você? Para que você entender, para que você possa entender que esse ano Deus não quer a tua força. Esse ano Deus não quer a tua aparência. Esse ano Deus não quer o teu dinheiro ou o teu network. Esse ano Deus não quer nem os teus conselhos. Esse ano Deus quer a tua obediência. Esse ano Deus quer que você saiba discernir o que é que Deus está falando com você, o que Deus está apontando para a sua vida. Porque, meu irmão, a vida se torna muito mais leve quando a gente para de buscar o que a gente quer e a gente para buscar o que Deus quer para as nossas vidas. Por mais óbvio que isso pareça, isso é algo que muda o jogo completamente. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a gente não deve orar para Deus abençoar os nossos caminhos. A gente tem que orar para Deus nos dar força para andar nos caminhos dele que já são abençoados. Qual é o problema de muito crente? E quem sabe isso é para você. Inclusive nesse culto eu já quero te dar uma dica: não assista esse culto com a raquete. Como é que é assistir o culto com a raquete, pastor Samuel? Tem crente que vem assistir o culto com a raquete assim: Deus está falando com a pessoa e a pessoa não quer receber e fala: eita, isso é a cara do fulano, recebe? Eita, isso aqui é a cara da minha amiga. Ei, tira essa raquete da sua mão e coloca uma colher, porque essa palavra de hoje não é para quem faltou não, é para você que está sentado aqui nessa cadeira. Essa palavra é para você receber. Para de ficar mandando exortação para os outros. Se você está aqui é porque você está precisando aprender, é porque você está precisando de direção, é porque você que está precisando ouvir a voz do Espírito Santo. Seja humilde para ouvir aquilo que Deus quer te ensinar essa noite. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: eu quero te ajudar, eu sou o teu parceiro. Só que para poder a gente confiar em Deus, a gente precisa conhecer. É por isso que o tema aqui dessa conferência, desses 12 dias, que talvez vai virar 15, esse ano o propósito é mais sede, mais fome, mais busca, mais presença de Deus. Sabe por quê? Porque se você tem dinheiro, o dinheiro pode acabar. Se você tem amizades influentes, as amizades um dia podem enjoar de você. Se você depende do favor dos homens, uma hora esse favor pode faltar. Mas se você tem a presença de Deus, se você tem o Deus Todo-Poderoso guerreando por você, se você tem o favor de Deus sobre a sua vida, você tem tudo. Na presença de Deus você tem tudo o que você precisa. Sabe, queridos, quantas vezes a gente tenta buscar em Deus coisas para a nossa vida. E esse ano, na virada de ano, a gente fez um evento lá em São Paulo, uma virada no estádio.
E eu estava orando por isso, estava orando por mim mesmo na virada. E quando eu estava orando, Deus me deu. Eu sempre peço a Deus uma palavra para o meu ano. Eu falo: Senhor, qual é a palavra para esse ano? E quantas vezes eu temo de fazer essa pergunta, porque teve ano que eu inventei de pedir para Deus uma palavra, e a palavra foi prova. E aí eu já fiquei na luta desde janeiro, que eu inventei de perguntar: Senhor, como é que vai ser esse ano? O que é que o Senhor tem para mim? Aí o Senhor me deu palavra sobre deserto. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Mas não adiantou repreender. Teve ano que foi deserto, igual Deus falou que seria. Porque o deserto não é para nos matar, é para nos amadurecer, é para nos posicionar, é para nos ensinar, é para nos capacitar. Não tem como você chegar onde Deus tem para a sua vida sem passar por um deserto. José passou no deserto, Davi passou no deserto, Moisés caminhou pelo deserto. Jesus, antes de começar o ministério dele, passou 40 dias no deserto. Não tem como fugir. Então tem coisa na nossa vida que a gente só tem que colaborar. E aí, esse ano eu fui pedir a Deus a mesma coisa: Senhor, me dá uma palavra para esse ano. E quando eu estava orando no meu quarto, Deus me deu o Salmo 27, verso 4, que é um salmo em que o salmista, ele adora a Deus. Ele também está enfrentando, Davi estava enfrentando uma guerra contra um exército, e é por isso que o salmo começa dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, não me recearei. Quando os malvados, meus inimigos e meus adversários vierem contra mim, eles tropeçarão e cairão. Ou seja, o salmo começa com Davi falando sobre a guerra que ele estava enfrentando. Mas no verso 4, Davi começa a direcionar o salmo para a presença de Deus. E eu amo quando Deus me deu o verso 4. Ele falou: Samuel, esse verso é o verso que é para poder orientar a sua vida esse ano. É o que eu quero de você esse ano. E o verso 4 do Salmo 27 diz: uma coisa, diga comigo, uma coisa. Diga mais forte: uma coisa. O salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura e a bondade do Senhor e aprender no seu templo. E aí no verso 8, se eu não me engano, ele vem e continua falando: uma coisa o meu coração te disse a ti, a tua face, Senhor, buscarei. E eu te respondi: a tua face, Senhor, eu irei buscar. E eu amo que no verso 4 também ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Tem coisa na tua vida que não é só pedir ao Senhor, não, é buscar também. Como a pastora Débora acabou de falar aqui, tem gente que é cheia de promessa, mas não sai da promessa. Por quê? Porque tem a palavra, mas não se posiciona. E eu declaro que esse ano você não vai viver de promessa, você vai viver de cumprimento de promessa. O que os teus ouvidos ouviram, os teus olhos irão ver, os teus pés irão pisar, as tuas mãos irão tocar. Você vai acessar o que Deus tem para a sua vida. Então, antes mesmo de fazer a leitura da palavra, agora sim eu já estou pregando, eu quero dizer para você, baseado no que Deus colocou no coração dessa igreja, que esse ano é ano de você buscar a presença de Deus. Tem muito crente que infelizmente não tem aliança com Deus, não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade com Deus, vem para o culto como quem vem atrás de um serviço ou de uma bênção, faz uma oração forte. É tanto que a gente percebe isso até na hora do louvor, porque tem crente que na hora do louvor não se manifesta. Por quê? Porque fica cansado na hora do louvor, fica esperando logo a palavra para ver se o profeta vai entregar uma palavra. Ei, culto não é um lugar que a gente vem para receber. Culto primeiro é um lugar que a gente vem para dar ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração. O culto não é para a igreja, o culto é para Deus. Está na hora de você alinhar a sua mentalidade, meu irmão. Você não é frequentador de igreja que vem só para receber a bênção, não. Não seja essa pessoa. Você é um verdadeiro adorador que vem para adorar ao Senhor. Eu sei que tem dia que a gente está cansado, mas uma coisa que eu não entendo é crente que não gosta de louvor. Amigo, se tu não gosta de louvor, começa a rever para onde é que você vai na sua eternidade.
porque no céu é só glória, 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 glória. Quando enjoado glória, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Lá no céu é só louvor. Nesse ano passado, lá em Alphaville, eu conheci um determinado empresário, que ele está se convertendo agora. E aí, ele falou para mim: Samuel, guarda um lugar para mim, para o culto, para poder eu sentar, que eu vou chegar atrasado. Aí eu achava que era por conta de um atraso da programação dele. Aí ele foi muito sincero e honesto em me dizer: sabe por quê, Samuel? Porque eu quero chegar atrasado, eu quero deixar passar o louvor. Porque o louvor da igreja demora demais, e eu já quero chegar para a palavra. Diga misericórdia. Aí, a minha menor vontade era dar uma lição de moral nele, como um bom cearense, despachado que eu sou, nordestino, porque eu ainda estou me educando lá em São Paulo, sabe, igreja? Porque a gente que é do Nordeste, a gente é muito despachado, é ou não é? Eu casei com uma mulher de Brasília. A Thaís, minha esposa, passou quase um ano para ela entender que eu não estava brigando, eu estava conversando. Às vezes a gente estava numa conversa, só que como eu sou cearense nordestino, eu falo acelerado, eu falo alto, eu falo rápido. Aí às vezes a gente conversando, alinhando algo do nosso futuro casamento, ela falava: mas por que você está falando assim comigo? Aí eu falei: meu amor, eu estou falando normal. Não, você está com ignorância. Eu falei: meu Deus do céu, como é que eu vou casar com essa mulher? Espírito Santo, capacita. Por quê? Porque o cearense, o nordestino é despachadão, não é? A gente precisa de uma graça extra do Espírito Santo na nossa vida. Inclusive eu declaro que esse ano Deus vai te acalmar mais. Esse ano Deus vai diminuir a sua aceleração emocional e vai te dar equilíbrio. Eu declaro sobre você e sobre mim que esse ano você não vai responder rápido. Tem coisa que você não vai responder, você vai observar e vai deixar Deus responder por você. Tem coisa na minha e na sua vida que Deus diz: ei, abandona essa guerra, porque essa guerra não é sua, essa guerra é minha, diz o Senhor. Mas como a gente é nordestino, acelerado, às vezes a gente quer resolver na hora. Diga misericórdia. Quem aqui tem um temperamento colérico? Diga: Jesus me ajuda. Meu Deus, a igreja toda colérica. Sangue de Jesus tem poder. Porque, meu irmão, a gente que é colérico aí que é mesmo. E o que acontece? Quando ele falou para mim que ele queria chegar atrasado, porque ele queria deixar o louvor passar, aí eu entendi que aquilo na verdade era a ignorância de um novo convertido, porque ele achava que o culto era sobre ele. Sai, Espírito Gago, travou. E, sendo bem sincero, quer que eu te fale a verdade? Tem muito crente que precisa ser alinhado por Deus, porque tem muito crente que tem a mentalidade de cliente, que vem para o culto, dá uma oferta e acha que é cliente da igreja, que a igreja é uma empresa, que os pastores são seus servos, que tem que orar por você e te dar uma palavra, senão você sai decepcionado. E deixa eu dizer uma coisa para você: alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. O culto não é sobre você, a igreja não é sobre você, a palavra não é sobre você. Existe só um que pode ser adorado, e o nome dele é Jesus Cristo. Quem tem que gostar do culto é Ele. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim para ela: essa noite você não veio para ser cultuado, você veio para cultuar. Aproveita e dá um glória a Deus aí agora, porque foi isso que você veio fazer aqui essa noite. Você veio dar glória a quem é digno de glória, você veio dar louvor a quem é digno de louvor. E enquanto você adora o nome dele, ele peleja por você. Sabe, gente, cumprimento de promessa na nossa vida e bênção de Deus na nossa vida não é meta de vida, não, é consequência. Quando você entender isso, a tua vida muda. Hoje eu estou com 37 anos, eu sei que não parece, eu pareço mais jovem, mas eu estou com 37 anos, me converti com 16, e eu passei muito tempo, por eu ter me convertido numa igreja muito pentecostal, eu aprendi muito tempo que eu tinha que pagar o preço para acessar o que Deus tinha para mim. E eu não conto as vezes
Porque eu subi no monte na minha cidade, eu subi a duna para orar lá em cima, fazendo campanha por uma bênção. E eu ficava fazendo campanha pela salvação na minha família, para Deus abrir portas financeiras. E gente, sinceramente, eu não estou aqui para criticar de forma isso mesmo. Eu não estou aqui para criticar de forma geral você fazer campanha por causas específicas da sua vida. Existem algumas guerras que de fato você tem que se dedicar, como a salvação de uma família. A Bíblia diz que existem demônios que só saem com jejum e oração. Então a própria Bíblia fala, o próprio Jesus ensinou. Porque Jesus, um certo dia, os discípulos chegaram dizendo: Senhor, eu fui orar numa pessoa e o demônio não saiu dela não. Aí Jesus olhou e falou: é porque essa pessoa aí não é um demônio normal não, é uma casta, é uma legião. E para repreender legiões de demônios, não é só com oração, tem que ter jejum e oração. Inclusive eu estou sentindo de Deus de declarar sobre pessoas aqui que esse ano Deus quer jejum de você. Esse ano Deus quer que você jejue. Esse ano você não vai entregar só o superficial não. Esse ano você vai mergulhar. Se você quer tudo de Deus, você tem que dar tudo de você. E Deus está mandando gente jejuar aqui hoje, viu? O que é jejuar, pastor Samuel? É se abster de alimentos por pelo menos 6 horas, 8 horas que seja. Enfim, a pregação não é sobre jejum, depois vocês pesquisam, mas você vai ter que jejuar. E o que acontece? Nós precisamos entender que tem coisa na nossa vida que na verdade o que Deus quer não é a nossa força, não é o nosso esforço, é a nossa obediência, é o nosso alinhamento, sabe, queridos? E aí eu cheguei para esse meu amigo, que hoje é meu amigo, e falei: fulano, deixa eu te ensinar uma coisa. Você tem que chegar no começo do culto, no louvor. Aí ele: pois é, amigo, mas é muito cansativo, né? Eu falei: cara, com todo respeito, tu é muito cara de pau, né? Tu quer ir para o culto só para receber a parte da palavra, 40, 50 minutos, e tu não tem a vergonha nem de adorar a Deus no louvor? Não acredito não. Ele falou: é importante, amigo. Eu falei: é importante, é necessário. Deus tem que ser adorado. Irmão, a Bíblia fala, e é algo que eu comecei falando aqui hoje, que eu senti de Deus, eu quero continuar ensinando a você. A Bíblia ensina sobre a atmosfera. Por que o louvor estava rolando aqui, e o louvor estava abrindo o céu, depois a pastora Débora subiu, igual um furacão, Tasmania Gospel, e saiu rodando aqui nesse púlpito, gritando. Sabe por quê? Não é porque ela é avivada só não, é porque ela é pastora dessa casa, ela também é profeta. É por isso que o nome que ela carrega é de profeta, desde o ventre. Por quê? Porque se não romper o céu, se a atmosfera não é preparada, a glória de Deus não se manifesta. A Bíblia fala que Jesus chegou em Nazaré, a cidade natal dele, para pregar. E quando ele chegou cheio de expectativa para fazer milagre. Só que quando ele chega na porta de Nazaré, quem está prestando atenção, diga amém. Quando ele chega na porta da cidade dele, que ele estava animado para fazer milagre, os vizinhos dele, que viram ele crescer, que viram Maria e José criá-lo, olharam e disseram: esse que é o Messias que está fazendo um milagre? Esse é o homem que está curando? Não, esse aí é o filho de Maria, esse aí é o filho de José, ele é o filho do carpinteiro. E sabe o que é que a Bíblia diz? Que Nazaré foi a cidade que Jesus menos fez milagres, porque ele foi recebido como carpinteiro. E carpinteiro não faz milagre, carpinteiro faz cadeira e mesa. Mas existem outros lugares em que Jesus foi recebido como Jesus, como homem de milagres, e aí ele fez milagre. Eu amo a ocasião de Lucas 5, quando a Bíblia fala que Jesus está descendo do monte cheio de poder. E quando ele está descendo do monte, eu amo. Pense uma pessoa que eu quero conhecer no céu, é esse leproso de Lucas 5. Um leproso cheio de fé pegou Jesus no
pé do monte, ele estava descendo do monte, ou seja, cheio do Espírito Santo. Quando o leproso chegou, o leproso não deu nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. O leproso já chegou, pegou Jesus no pé do monte e disse: ei Jesus, eu sei que se tu quiseres, tu podes limpar-me. Ele nem pediu, ele já chegou declarando: eu sei que se tu quiseres, tu podes curar-me, tu podes limpar-me. Sabe o que Jesus falou? Jesus olhou para a fé dele, Jesus olhou para a atmosfera que ele carregava e disse: eu quero, seja limpo. E na mesma hora o leproso foi curado. Ou seja, eu e você precisamos acreditar e confiar que Deus é quem Ele diz ser, que Ele cumpre o que Ele diz, o que Ele promete, o que Ele diz que vai cumprir. E eu e você precisamos nos posicionar nisso. Mas diante daquilo que Deus colocou no meu coração e que eu já estou pregando para vocês, eu quero fazer uma leitura que está no Evangelho de João, capítulo de número 1. Abre comigo a sua Bíblia. Meu Deus, agora que ele vai abrir a Bíblia, eu já estou pregando faz meia hora. Fique tranquilo, que eu estou ligado aqui no meu tempo. Mas foi 2 voos para eu chegar aqui. O voo teco-teco, que eu venho todo me tremendo, de hélice. Então, meu amiguinho, vocês vão ter que me aguentar pelo menos 1 hora aqui hoje, viu? Vocês vão me dar esse tempo. João, capítulo de número 1. Abre a sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo 19. João, capítulo 1, a partir do versículo 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: e este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Então João confessou e não negou. Ele confessou dizendo: eu não sou o Cristo. Então disseram-lhe eles: quem és? Para que demos a resposta àqueles que nos enviaram acerca do que tu dizes de ti mesmo. Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então os que tinham sido enviados, que eram dos fariseus, perguntaram-lhe e disseram: por que batizas então, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João então respondeu-lhes, dizendo: eu vos batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vocês ainda não conhecem. Este é aquele que vem após mim, que já era antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Pastor Samuel, por que você leu essa palavra? O que é que isso significa? Porque você lê sobre João Batista. A gente acabou de cantar uma canção, que é uma canção que Deus soprou no final desse ano, que a canção é Ele. Quem ama essa canção, diga glória a Deus. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Eu amo essa música desde a primeira vez que eu ouvi. Porque desde a primeira vez que eu ouvi, como eu amo João Batista, e eu tenho muito entendimento, eu sempre estudei sobre João Batista, eu entendi muito o que a canção quer dizer. É tanto que, infelizmente, esses dias, houve alguns cortes mal interpretados, de amigos nossos comentando sobre essa canção e fazendo algumas considerações pontuais acerca de: como é que você canta que está perdendo? Está perdendo o quê? Tem uma amiga nossa que falou isso, que inclusive eu até conversei com ela essa semana. Eu falei: minha amiga, pelo amor de Deus, tu tem que falar de forma bem clara o que tu quis dizer. Aí ela falou: pois é, amigo, o pessoal me interpretou mal. Consegue o telefone do cantor para mim, para eu falar com ele? Eu estou até atrás do telefone do cantor, para poder ela fazer as pazes. Mas enfim, o que eu quero dizer é que tem muita gente que às vezes
interpreta essa canção de uma forma talvez não tão fidedigna, porque fica pensando, o que você está perdendo? Você cantar, estou perdendo tudo, gastando a minha vida. E gente, sinceramente, eu não sei vocês, mas eu me converti com 16 anos de idade, 15 anos na verdade. E quando eu me converti numa família altamente idólatra, uma família muito idólatra. E eu me converti logo na época que eu ia começar a pecar, diga misericórdia. Para quem não sabe, eu tenho um irmão gêmeo, que é a mesma cor do cabelo, a mesma cor dos olhos. A única diferença é que eu sou 5 centímetros mais alto e 10 quilos mais magro, para a glória de Deus. Meu Deus, o café está aqui acabando com a minha garganta. Mas enfim, a gente nasceu sobrevivente de um milagre, porque eu não ia nem contar essa parte, mas sempre que eu começo a tocar no assunto, é impossível não lembrar, que eu e o meu irmão, nós nascemos sobrevivendo a um parto triplamente de alto risco, porque a minha mãe, quando engravidou de mim e do meu irmão, ela já tinha 41 anos de idade. Quando eu e o André nascemos, a minha mãe já tinha completado 42. Ela descobriu, semanas depois que ela descobre que está grávida, ela vai fazer um novo exame, e ela descobre que não era só um, eram 2. E durante todo o pré-natal, a pressão da minha mãe marcava 20/10, caracterizando um quadro de pré-eclâmpsia. É tanto que, para você ter uma ideia, eu sei que alguns aqui talvez não conhecem o meu testemunho, nunca ouviram eu falar isso. Tem alguns que quem sabe já viram pela internet, ou então em alguma pregação, que eu sempre comento isso quando eu vou pregar a primeira vez em uma igreja. E para você ter uma ideia, o parto da minha mãe foi tão complicado, que o médico que ia fazer desapareceu no dia que estava marcada a cesárea, porque falou, com certeza ou vai morrer os gêmeos ou vai morrer a mãe. E o meu pai, maluco, foi atrás do dono da clínica e ligou, porque tinha pago o parto particular. E aí o dono da clínica teve que correr para poder assumir o parto da minha mãe, onde nós viríamos nascer. Fato é que nós nascemos, como você percebe, estou eu aqui pregando hoje. E 20 anos depois, quando eu já tinha me convertido há 5 anos, eu era da Assembleia de Deus, e eu fui gravar o meu testemunho, a contar a minha história de conversão. E eu sempre comecei contando o meu testemunho pelo nascimento, porque foi um livramento de morte. E aí eu tive a ideia de ligar para um médico para saber se ele estava vivo, para poder ele estar no culto, presente, para poder ele testemunhar junto com a gente o livramento que foi. E aí quando eu liguei para esse médico, 20 anos depois, Deus fez 3 milagres. O primeiro é que ele ainda estava vivo, diga glória a Deus por isso. Estava com 82 anos de idade, saudável, enxuto, nadando não sei quantos quilômetros. O segundo milagre é que o telefone dele era o mesmo, diga aleluia. Em 20 anos o homem não tinha mudado de telefone. E o terceiro milagre foi o que eu soube quando eu falei com ele pelo telefone, porque há 22 anos atrás, não só no Ceará, mas aqui na Bahia também, um católico, muito católico, de uma família muito católica, dizer que era evangélico, que estava se convertendo para virar evangélico, era o mesmo dizer que estava virando traficante. Era aqui, assim também aqui na Bahia. Lá no Ceará era desse jeito. Então quando eu e o meu irmão, nós nos convertemos, foi uma perseguição muito grande que a gente passou. E aí eu liguei para esse médico com muito medo, falando, rapaz, se esse homem não for de Deus, ele vai tacar o telefone na minha cara, quando eu convidar ele para um culto na Assembleia de Deus. E aí eu liguei para ele, falei com ele e disse, doutor Moacir, resumindo, eu falei, doutor Moacir, é o seguinte, aqui quem está falando é o Samuel, irmão do André, que o senhor tirou da barriga da dona Zilda há 20 anos atrás. O senhor lembra? Aí ele, sei. Sabe aquele sei de quem está procurando a informação e não achou? Né? O homem tinha feito mais de milhares de partos, 50 anos de médico. E aí eu falei, enfim doutor, eu percebi que o senhor não lembrou. O fato é que eu e meu irmão crescemos, hoje nós pregamos a palavra, e foi um milagre a gente nascer, e minha mãe contou que Deus usou o senhor para que a gente nascesse. E eu não sei qual é a sua religião, mas eu sou da Assembleia de Deus, e domingo agora eu vou gravar um DVD com meu testemunho. DVD, para quem não sabe, é uma relíquia, era um negocinho redondo que a gente colocava no aparelho e assistia. Quem pegou a época do DVD? Estão fazendo botox já, vocês estão precisando, viu? Quem pegou o DVD é para estar tacando botox na cara já. O fato, irmão, é que eu fui falar para ele, doutor, eu vou gravar o meu DVD com o meu testemunho, e eu queria muito que o senhor estivesse lá. Eu não sei qual é a sua religião, mas o senhor não vai falar no microfone, eu não vou lhe obrigar a aceitar Jesus, eu só queria a sua presença no culto, para eu lhe honrar como médico. E será que o senhor poderia ir?
E aí eu afastei o telefone do ouvido com medo da resposta que ele ia me dar. Só que eu me surpreendi que quando eu convidei ele para esse culto, a resposta que veio do outro lado foi um alto e sonoro glória a Deus. E eu falei, peraí, doutor Moacir, esse glória a Deus é de crente? E ele respondeu do outro lado, lavado e remido no sangue de Jesus, meu filho. E aí ele disse, peraí, você é o Samuel Wagner, irmão do André Vitor? E eu já chorando e me arrepiando, igual você está aí agora. Eu disse, sim, somos nós. O senhor lembrou? Ele falou, meu filho, o parto da sua mãe era para ter sido um dos partos mais difíceis da minha carreira. A sua mãe já lhe contou o milagre que foi para vocês nascerem? E eu falei, eu estava lhe contando agora, doutor, é porque o senhor não prestou atenção. Enfim, o fato é que ele disse, Samuel, eu fui acordado 5 da manhã para poder ir fazer o parto da mãe de vocês, onde vocês nasceriam, porque o meu estagiário sumiu. Só que o que você não sabe até hoje, Samuel, é que desde aquela época, além de médico, eu também já era presbítero da igreja evangélica. E antes de eu ir para a sala de cirurgia onde vocês iriam nascer, eu fui no meu consultório orar. E eu disse, Deus, eu sou formado em obstetrícia, mas esse parto vai além da minha capacidade. Mas se tu tem uma obra com essas crianças, usa as minhas mãos e faz esses meninos nascerem. E sabe o que aconteceu, Samuel? Disse, o que, doutor? E ele disse, meu filho, naquela manhã eu ouvi a voz de Deus audível falando comigo pela primeira e única vez até hoje. E ele me disse no meu consultório, Moacir, meu filho, faz esse parto na paz, porque os 2 bebês que hoje vão nascer, vão crescer e serão pregadores da minha palavra. Isso para você, não só para te contar pelo menos um pouco do meu testemunho, mas para que você possa entender que você não caiu na terra de paraquedas. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu de um descuido dos seus pais. Independente do histórico que você carrega, você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Porque Deus te criou para um propósito. Deus te desenhou para algo. E qual é a maior luta de Satanás com a nossa vida? Sabe qual é a maior luta com o diabo? Não é com o carro que você dirige, não é com a roupa que você veste, não é nem com o título que você carrega. Sabe qual é a maior luta do diabo na minha e na sua vida? É contra a nossa identidade. Por quê? Porque o diabo sabe que se você tem uma identidade bem definida, você tem um destino desatado. Se você sabe quem você é em Deus, o que Deus te chamou para fazer e o que Deus tem para você, você se torna imparável na terra. É tanto, irmãos, que podem observar, a maior guerra espiritual que a gente enfrenta é na nossa identidade. Você pode ver que quando Jesus foi batizado por João Batista, avançando um pouco na história, quando Jesus foi batizado, que ele recebeu o Espírito Santo, que o Espírito Santo desceu em formato corpóreo de pomba, o que a palavra de Deus diz? Quem está prestando atenção aqui, diga amém. A Bíblia diz que quando Jesus foi começar o ministério dele, com 30 anos de idade, ele teve que esperar 30 anos, antes dele começar a pregar, antes dele começar a fazer milagre, Maria até quis acelerar o ministério de Jesus. E Jesus era direto, mulher, não é chegada a minha hora. Porque Jesus sabia que ele tinha hora para tudo. Ele tinha um projeto já desenhado por Deus. E aí, então a Bíblia fala que ele se submete ao batismo. E quando ele vai se batizar, o que a Bíblia diz que acontece? O céu se abre, o Espírito Santo desce em formato corpóreo de pomba, e uma voz brada no Rio Jordão. E a voz de Deus brada o quê? Esse é o meu pregador, esse é o meu fazedor de milagres. Esse é isso que a voz fala? Não.
Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus ainda não tinha servido para Deus nada, Jesus não tinha curado um doente, Jesus não tinha libertado um endemoniado, Jesus não tinha nem começado a pregar, e a voz de Deus já falou para Jesus ouvir e para todos que estavam ao redor ouvir: este é o meu filho amado, e a minha alma tem prazer nele. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, antes de Jesus começar o ministério, Deus não fortaleceu o Pai, não fortaleceu o que ele ia fazer. O Pai fortaleceu quem ele era. Você é o meu filho, e se você entende que você é meu filho, você vai se mover como meu filho. Naquele momento Jesus é batizado, a identidade dele é definida, e a Bíblia diz que logo após, quando ele sai das águas, em vez dele ir para a praça pregar, a Bíblia fala que o Espírito Santo o conduz para o deserto, aonde ele foi jejuar por 40 dias, e quando ele teve fome, depois de 40 dias se consagrando, quem foi que apareceu? Satanás. E quando ele apareceu, ele repetiu três ofertas a Jesus, e ele começou as 3 ofertas repetindo a mesma frase: se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Porque ele queria, tem gente que não entende essa palavra até hoje, mas vamos fingir que a gente é tudo novo convertido e vamos ser humilde para aprender. Sabe por que Jesus não pôde transformar pedras em pães? Porque quando eu tinha 15 anos, que eu li essa palavra pela primeira vez, eu fiquei pensando: gente, depois de 40 dias de jejum, o que é que custava Jesus transformar uma pedrinha num Big Mac? O que é que custava? Jesus falou assim: Big Mac agora, super oferta. E ele comer, estava com fome. Mas sabe por que ele não podia fazer milagre? Porque se ele cai na oferta do diabo, ele já ia começar o ministério dele tentando viver em seu próprio benefício. E ele não precisava provar nada para o diabo. Sabe qual é o nosso problema? É quando a gente tenta provar para as pessoas o que a gente não precisa provar. Você não precisa provar nada para ninguém. Hoje Deus te trouxe para esse culto para definir a tua identidade. Você não precisa chegar nos cantos dizendo: eu sou isso. Não, quem é não precisa dizer, é. É por isso que a gente aprende até em ambientes corporativos que o líder, ele não precisa dizer que ele é líder naturalmente. Tem gente, irmão, eu conheço, é um vexame, pessoas que querem ser líder à força, sem ter o chamado à liderança. Aí a pessoa passa a maior vergonha, porque fica tentando botar moral nas pessoas no ambiente corporativo. Me respeitem, calem a boca, porque é uma luta horrível. Já quem tem o chamado de liderança na veia, quando a pessoa chega, existe uma atmosfera de respeito, de autoridade. Sabe, hoje Deus te trouxe aqui nesse lugar para te dizer: esse ano eu não vou te revelar o que eu tenho para você não. Esse ano eu vou te revelar quem você é e para que eu te criei. Porque quando você souber quem você é e para que eu te criei, as outras respostas virão naturalmente. Sabe, irmão, eu e você precisamos entender isso, que o segredo para o nosso destino ser desatado é a nossa identidade ser curada. É nós sabemos qual é o nosso chamado. Sabe, tem uma frase que eu amo, e que eu uso muito essa frase porque eu concordo muito com ela, que diz que hipocrisia, quem está prestando atenção aqui, diga amém. Preste atenção, que é forte. Existe uma frase que ensina sobre hipocrisia e diz que hipocrisia nada mais é do que você comprar o que não precisa com um dinheiro que você nem tem, para mostrar para quem não gosta de você alguém que você nem é. Eu vou repetir, que tem gente que precisa refletir nisso. Hipocrisia, falta de identidade, problema de autoestima nada mais é do que você comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta de você alguém que você não é. Isso é uma doença, isso é triste. Deixa eu te falar, você não precisa provar nada para ninguém. Quem diz que você é filho não são só as suas obras. Quem diz que você é filho é a boca do próprio Deus. E eu declaro que esse ano é Deus quem vai te respaldar.
É Deus quem vai te chancelar, é Deus quem vai dar sinais, que por onde você passar, Ele vai deixar um rastro de que você carrega a presença dEle na sua vida. Só que qual é o nosso problema? O nosso problema que atrasa e muito o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida é que a gente fica tentando ser quem Deus não chamou a gente para ser. A gente fica tentando caber num lugar que não é para nós. A gente fica querendo fazer o que os outros estão fazendo e está dando certo. Ei, você não vai fazer o que os outros estão fazendo e está dando certo. Você vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Eu tenho amigos lá em Fortaleza que são amigos tão perdidos, alguns, né? Eu lembro assim de um acolá. Oh meu Deus, me ajuda a não falar o nome dele sem querer, porque está transmitindo, né? Esse meu amigo, ele muda de emprego a cada 3 meses. É impressionante. Quando surgiu a fase dos coaches, né? Que todo mundo era coach, todo mundo estava vendendo mentoria. Do nada, esse meu amigo fez um curso de coach. Aí começou a vender mentoria. Aí viu que não deu certo. Aí começou a época do marketing digital. Todo mundo lançando curso. Do nada, em 3 meses, o menino estava sendo lançador. Aí fez o curso do Érico Rocha. Aí depois de 3 meses, teve um sucesso lá em Fortaleza de confecção. Explodiu, várias feiras abriram. Do nada, o menino falou: Samuel, eu estou vendendo roupa agora. Eu falei: meu Deus do céu, criatura, pelo amor de Deus. Deus te chamou para ser ovelha, não foi camaleão não. Para de ficar trocando direto de coisa. E sabe o que acontece? Você se perde. E hoje mesmo o Espírito Santo falou no meu coração durante o louvor, que tem gente aqui que está querendo exercer ministerialmente coisas que Deus não te chamou para exercer ministerialmente. Tem gente que está achando que para você viver o seu ministério, você tem que estar no púlpito. Ei, ministério a gente não vive só no púlpito, a gente vive na vida. Tem gente que fala: ah, o pastor tem um ministério, o profeta tem um ministério. Ei, tem gente aqui que Deus levantou para ser dentista. E sendo dentista, no teu consultório, a glória de Deus vai se manifestar. Cuidando dos dentes das pessoas, Deus vai te usar. A Bíblia também fala, escute, a Bíblia diz, e a Bíblia deixou alguns versículos específicos para isso, que Jesus tinha mulheres que sustentavam o ministério dele. Deixa eu te falar, tem gente aqui que Deus te chamou para ser empreendedor, para você ser um empreendedor do reino, para você multiplicar renda, para Deus confiar na sua mão prosperidade financeira, não só para você gastar com os seus próprios deleites, mas para você chegar na igreja e falar: pastor, Deus me abençoou e eu estou derramando sobre essa casa esse valor, para que o reino de Deus avance. Deus vai te usar para isso também, irmão. Enfim, eu não sei como é que Deus vai te usar, mas a minha oração é que você cumpra o propósito para qual você nasceu. Deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês hoje. A Bíblia fala em Coríntios que nós vamos aparecer um dia diante do tribunal de Cristo para receber, de acordo com as nossas obras, o nosso galardão. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Quando você chegar no céu, Deus não vai perguntar se você fez o que você queria fazer. A Bíblia fala que existem vários livros escritos na Bíblia. Tem um livro da vida e também tem um livro das obras. E quando esse livro for aberto, o Salmo 139, verso 16 diz, escute isso. O salmista disse no Salmo 139, verso 16: os teus olhos viram o meu corpo quando eu ainda era uma substância informe no ventre da minha mãe. E no teu livro todos os meus dias foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, eu vim aqui para não só te ensinar, mas para te avisar que existe um livro com a tua história escrita. E o que a caneta de Deus escreveu para você, borracha de cão não apaga, corretivo do inferno não rasura. Só tem uma pessoa que pode atrapalhar o cumprimento desses planos. E chuta quem é essa pessoa? É você. Irmão, quantas pessoas que eu olho e vejo um potencial
incrível para o que Deus chamou. E a pessoa está lá perdendo tempo, querendo o que Deus não quer para a vida dela. Sabe uma coisa sem futuro que eu vim hoje como profeta declarar que não vai acontecer na sua vida esse ano? Você não vai disputar nada. Você não vai competir por coisa nenhuma esse ano. Em nenhuma área da sua vida haverá disputa e competição, porque o que é seu está separado com o seu nome. A cadeira que é sua ninguém vai sentar, como aconteceu com Davi, que nem chamado para um almoço com o profeta ele foi. Mas a Bíblia fala que Deus mandou passar Abinadab, Deus mandou passar Eliabe, Deus mandou passar Samar. O profeta olha para Jessé e fala: acabaram-se os meninos, porque Deus me diz que não é nenhum deles. E Jessé, pai que rejeitou o próprio filho, teve que dizer: ainda falta o menor que está cuidando das ovelhas. Então o profeta disse: manda buscar o menino, porque ninguém senta enquanto ele não chega. Aleluia. Eu creio nesse Deus que guarda o que é meu até na mão dos outros. Escute, preste atenção. O que é seu está guardado. Só que só tem uma questão. Sabe por que tem coisa na tua vida que não se materializou ainda, que não se cumpriu? Porque Deus está esperando você se alinhar, você se posicionar. Por que eu li essa palavra sobre João Batista? Porque João Batista, sem dúvida nenhuma, ele foi, na minha opinião, uma das pessoas mais saudáveis, emocionalmente e ministerialmente, que a Bíblia fala. João Batista já começa a vida dele sendo uma das poucas pessoas que foram ativadas profeticamente antes mesmo de nascer. Eu sei que tem crente que até hoje fica na dúvida sobre aborto, que é uma questão tão discutida no Brasil. Às vezes eu vejo crentes sem noção querendo defender o aborto. Não, porque tu sabe, né, assim, tem casos, né, que o aborto, não existe casos, por mais doloroso que seja. Eu, Samuel, humanamente falando, como pastor e também como ser humano, eu até fico calado quando eu vejo pessoas que têm um filho fruto de um relacionamento complicado, e eu chego até a dizer algo muito polêmico, mas eu acho que vou passar a olhar. Eu já vi pessoas que foram vítimas de estupro, que optaram por ter o bebê, e que disseram, como uma famosa atriz, há uns 2, 3 anos atrás, ela viralizou o caso dela, porque ela viveu uma situação muito dolorosa, e todos disseram para ela abortar, e ela, sem ser cristã, ela falou: eu não vou abortar esse bebê, eu não vou criá-lo. Ela disse: porque eu não vou ter capacidade de olhar para esse bebê sabendo que eu fui vítima. E ela falou o que ela sente, e a gente não pode julgar o que os outros sentem, tá certo? Deus te deu uma vida para você cuidar dela. Olha que legal. Eu declaro que esse ano você vai parar de se incomodar com a vida dos outros, e você vai cuidar da sua vida. Porque a gente tem opinião para dar na vida de todo mundo. Vai cuidar da sua vida, que seu teto é de vidro. Então eu achei muito dolorosa a situação toda, mas sinceramente, vim de uma atriz global, a decisão dela ter o bebê e entregar para adoção, eu achei no mínimo surpreendente. Porque o caminho mais comum seria ela abortar a criança. Ela teve o bebê e ela entregou para adoção. Ou seja, nós nunca seremos a favor de um aborto. Aí tem crente sem noção. Eu não vou nem entrar em pauta política, pelo amor de Deus, eu quero é paz. Mas tem crente sem noção que fica falando: não, Samuel, mas assim, até tantos meses não é nenhuma vida ainda. Não é uma vida, irmão. A Bíblia diz, escuta isso,
que a primeira pessoa que reconheceu Jesus como Filho de Deus e o Salvador não foi um ser humano nascido. A Bíblia diz que Isabel, prima de Maria, grávida de João Batista de 6 meses, foi visitar a sua prima Maria, grávida de 3 meses de Jesus. Quando elas se encontraram na porta da casa, a Bíblia diz que João Batista começou a saltar dentro do ventre da sua mãe, e no ventre João Batista reconheceu que Jesus Cristo, que estava também no ventre de Maria, era o Messias. E Isabel é cheia do Espírito e diz: Maria, minha prima, tu és bem-aventurada, porque o meu filho salta dentro do meu ventre, reconhecendo que o bebê que tu carrega é o Filho do Deus Altíssimo. Sabe quem foi a primeira pessoa que reconheceu Jesus como Filho de Deus? Um feto. E o nome desse feto era João Batista. E quando ele nasce justamente para ser profeta. E acelerando muito para poder já caminhar para encerrar, a Bíblia diz que quando João Batista começa a viver o seu ministério, a Bíblia fala, irmãos, escute isso, que João fez um sucesso tão grande, ele se tornou um pregador tão famoso, em uma época que não tinha rede social, em uma época que não tinha YouTube, em uma época que não tinha internet. A Bíblia fala que João Batista ia pregar no deserto, e sabe o que acontecia? Uma multidão ia atrás dele para ouvir ele pregar. Jesus ainda não havia se manifestado, ele já estava vivo, mas ele ainda não tinha se manifestado. E sabe o que aconteceu? Nesse capítulo 1 do Evangelho de João, que nós lemos agora há pouco, as pessoas chegaram para João e, em outras palavras, disseram: João, cara, tu tá no hype, tu tá muito famoso. João, tu tá estourado, cara. Todo mundo tá achando que tu é o Messias. Para de anunciar que tá vindo um Messias depois de ti. Que conversa é essa? Aproveita, é o teu momento. O diabo adora falar isso pra gente. Aproveita, é o teu momento. Vai. Eu nunca esqueci que eu aprendi com o pastor Márcio Valadão, que um dia ele estava descendo de um culto que ele tinha pregado, que tinha sido tremendo. E quando o pastor Márcio Valadão, aquele senhorzinho que todo mundo conhece, que é um poço de mansidão, quando ele estava descendo do púlpito, uma senhora chegou para ele e falou: Pastor Márcio, você pregou muito hoje. Pastor Márcio, você é o melhor. Aí ele: amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Ele todo mansozinho. Aí ela, não satisfeita, balançava o braço dele e falava: Pastor Márcio, não está entendendo, o senhor é o melhor, o senhor prega muito. E ele: glória a Deus, amém, minha filha. Aí ela virou para ele e falou assim: alguém já lhe disse isso hoje? Eu quero lhe dizer que o senhor é o melhor. Alguém já lhe disse isso hoje? Aí ele vira para ele e fala: alguém já me disse isso hoje. O diabo me disse isso hoje, que eu sou o melhor, que eu prego demais. Por quê? Porque muitas vezes o diabo quer que você se perca na sua vaidade, quer que você se perca nos elogios, quer que você se perca com as multidões. E uma vez que você se exalta, você perde a graça de Deus sobre a sua vida. Você perde a dependência que te sustenta. Não escute os elogios que o diabo te faz. Chegaram para João Batista para tentar derrubá-lo com essa mesma dinâmica. Para de dizer que tu é o Messias, que tu não é o Messias. Fala que tu é o Messias. Aí João Batista era tão saudável emocionalmente que ele abre a sua boca, como nós acabamos de ler, e ele grita para todo mundo ouvir: eu não sou o Cristo. Eu não sou. Esse ano está na hora de você fortalecer não só quem você é, mas também quem você não é. Eu declaro que Deus vai tirar das suas costas um peso de você carregar algo que Deus não te chamou para carregar, de ser o que Deus não te chamou para ser. Eu declaro que você vai fluir naquilo para o qual Deus te chamou.
Você vai viver o seu ministério, o seu chamado, o seu trabalho, os seus relacionamentos de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. João disse: eu não sou o Cristo. Irmão, é libertador isso. É libertador você dizer quem você não é. É libertador. Nós pastores, principalmente hoje por conta das redes sociais, a gente se preocupa tanto em agradar todo mundo, em receber elogios e feedbacks. E sinceramente, testemunhos sempre são bem-vindos, encorajam. Sempre que posta na rede social da igreja o culto, aprenda isso, testemunhe, encoraje. Sempre vá lá e diga: a palavra hoje falou comigo, Deus falou comigo hoje, que culto abençoado, foi maravilhoso. Isso encoraja quem prega, isso encoraja quem louva. Uma coisa é encorajamento, outra coisa é você querer ser unanimidade. Deus não te chamou para ser unanimidade. E tem muita gente que quer desistir na primeira crítica. Deixa eu te dizer uma coisa: quando alguém te criticar, não desanime. Reflita sobre a crítica. Se fizer sentido, amadureça. Mas se não fizer sentido, joga na lata do lixo. Não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Não espere apoio das pessoas para aquilo que Deus tem para você. Ah, Samuel, as pessoas não acreditam no meu ministério. Quem tem que acreditar é você, porque foi você que ouviu de Deus. Para de esperar que as pessoas te validem. É Deus quem te valida, é Deus quem te chancela. Irmão, bota na tua cabeça uma coisa: quando você estiver fluindo naquilo que Deus te chamou, até quem tentar falar mal de você vai colaborar com você. Quando eu comecei a pregar em Fortaleza, como eu era muito novo e eu sempre gritei muito, perdão aí para quem não gosta de grito, mas eu grito e vou continuar gritando, que é assim que Deus me usa. Tinha gente na minha cidade que falava mal de mim, que falava: tem um menino ali gasguito, tem um gêmeo ali que grita demais, é um menino, o ministério dele não dura um ano. Eu cansava de ouvir isso. Só que isso comigo era muito cruel, porque eu tinha 16 anos, 17, 18. A minha família não falava comigo, porque a minha família era muito idólatra. Então quando eu me converti, a minha família passou 2 anos sem falar comigo. Eu chegava para minha mãe e falava: a bênção, mãe, que é um costume que eu sempre tive. Nordeste a gente tem esse costume, né, de pedir a bênção. Inclusive peçam sempre, porque a bênção de um pai e de uma mãe tem poder sobre a sua vida. E aí quando eu me converti, eu falava: a bênção, mãe. E sabia que a minha mãe me falava: eu não tenho filho crente. E virava o rosto para mim. Passei 2 anos ouvindo isso. E aí eu chegava na igreja para pregar, e era o lugar que eu queria ser encorajado. E o diabo levantava pessoas para tentar me desanimar também. E só Deus sabe o que eu passei. Mas eu perseverei. Eu permaneci. Deus está dizendo para pessoas: aguenta só mais um pouquinho. Fica firme só mais um pouquinho. Porque quem era para ver as tuas renúncias está vendo. Quem era para ver a tua obediência está vendo. Quem era para ver as tuas orações e ouvir está ouvindo. Deus está vendo e Deus está ouvindo. Ah, mas as pessoas não me validam. Deus te valida no céu. Eu aprendi com o profeta Rony Oliveira, que o céu determina, a terra não elimina. É isso. Hoje mesmo à tarde, irmão, eu mostro para vocês. Não dá para mostrar porque eu bloqueei a pessoa. Mas hoje de tarde, quando eu cheguei, que eu fui pro hotel, que eu ia dormir, uma criatura atribulada, endemoninhada, não era nem endemoniada, era endemoninhada, era um ninho de demônio. Usou um fake. O que é um fake? É um Instagram falso, que a pessoa coloca uma foto de um desenho animado para poder ficar soltando crítica.
E aí, quando eu poucas vezes consigo ler todo o meu direct, mas hoje, quando eu fui deitar enquanto eu dormia, eu fui ler alguns directs, e aí a criatura falou, ela falou assim: frequenta a Lagoinha Alphaville, mas acho que você grita muito, me incomoda. Aí eu olhei e falei: gente, gratuitamente, de graça, eu acabei de chegar em Barreiras, acabei de almoçar com Mickey Golfei na casa dos meus amigos novos que eu fiz hoje. Tava lá tranquilo e calmo, ia cochilar um pedaço, porque eu tô virado de ontem. E aí do nada eu abro e uma pessoa com um Instagram fake, com uma foto com um desenho animado, vem me desanimar, dizendo que eu grito muito. Aí, se eu não tenho convicção do meu chamado, eu olho e falo: ai meu Deus, tenho que gritar menos, tenho que ser mais educado, tenho que não sei o que. Só que acontece, se você deixa de ser quem Deus te chamou para ser, você perde a unção específica que está sobre você. E é por isso que hoje eu vim aqui te libertar de toda popularidade humana e dizer que você não tem que ser o que as pessoas acham que você deveria ser. Você tem que ser quem Deus te criou para ser, porque Ele te fez de maneira única. O que você tem, outros podem ter, mas quem você é, ninguém vai conseguir ser. Existem formações digitais, existe uma unção específica sobre a sua vida. Descubra ela e flua. E se tem uma pessoa que tem autoridade para falar isso, sou eu. Por que, Samuel Wagner? Porque eu sou gêmeo univitelino. Eu nasci da mesma placenta com outro ser humano chamado André Vitor. Nós somos gêmeos. E sabe qual foi uma das maiores lutas da nossa vida? Que até hoje a gente ainda está organizando? A competição. Porque a minha família chegava para mim e para o meu irmão, por nós sermos gêmeos, e sem perceber, por falta de sabedoria, quando a gente vinha para entregar o boletim da prova, a minha mãe chegava e falava: Samuel, tu tirou quanto em matemática? Aí eu falei 7. Irmão, meu chamado não é matemática. Eu tirar 7 já era uma vitória muito grande. E ainda passava. O que era para minha mãe falar? Ô meu filho, parabéns. Agora em redação, até o 3º ano, eu não tirava menos de 9. Por quê? Porque era o meu chamado. Comunicação. Se eu fosse bom em matemática, eu estava ajudando a construir essa igreja como engenheiro. Eu não sei nem para onde é que vai na engenharia. E eu não preciso saber. Você não precisa saber tudo. Para dessa síndrome de Deus. Para dessa síndrome de agradar todo mundo. Você não precisa saber tudo. Você não precisa agradar todo mundo. Você não precisa ser o que as pessoas querem. Você precisa ser quem Deus chamou para ser. Aprenda com João Batista e diga: eu não sou isso que você quer que eu seja. Isso te liberta. Aí sabe o que acontece? A minha mãe chegava para mim e falava: tu tirou quanto? 7? Eu falei: foi. Top, né, mãe? Aí ela virava e falava: sabe o que? Teu irmão tirou 8. Aí ela ia lá no meu irmão, no André: André, tu tirou quanto em redação? Aí ele falava: tirei 8. Aí sabe o que ela falava? O Samuel tirou 9, viu? Irmão, ou coisa doentia. É até os pais colocarem os filhos para competir entre si. Isso é uma desgraça. É tanto que a maioria dos problemas que a gente tem até hoje foram impetrados em nós na nossa infância. A Helena Tanuri tem uma frase que eu amo, que ela diz que a infância é a fase da vida que a gente vai passar o resto da vida para se recuperar dela. E é fato. Tem muita coisa que foi colocada em nós na infância. É por isso que o diabo e a agenda mundial está tentando atacar quem? As crianças. Querem chegar para uma criança de 6 anos e dar para ela uma liberdade de escolher o gênero dela. Ah, não é porque o gênero, você escolhe seu gênero. Gente, não é a gente que escolhe o nosso gênero não, biblicamente falando, ou biologicamente falando. Você nasce. Fato, você pode ter
guerra na tua mente, guerra nas tuas emoções. Você pode ter sido vítima de coisas que causaram confusões na sua mente, mas hoje eu estou aqui para declarar sobre a sua vida. Você não é o que você sente, você é o que Deus diz sobre você. E eu declaro que você não vai se submeter a um momento da sua vida, por mais que você tenha vivido um trauma. Eu declaro que os seus traumas vão se transformar em testemunhos para a glória do Deus vivo, porque você não vai ser paralisado ou limitado por isso. Então, resumindo, para encerrar, João Batista disse: eu não sou o Cristo. E ele ainda fala mais. Ministério de Louvor já pode se posicionar, por favor. Ele ainda fala mais. Ele abre a boca e diz, além dele dizer que ele não era o Cristo, ele disse: eu sou apenas uma voz que clama no deserto e diz: endireitai o caminho do Senhor. E então ele disse: eu vos batizo com água. O meu chamado é batizar vocês, é anunciar que o Messias está chegando aí. Eu vim para preparar, mas eu vos batizo com água. Ele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. E ele ainda termina dizendo a frase que eu mais amo e que todo dia eu fico repetindo para mim, quando eu prego ou quando eu vivo qualquer situação de honra na minha vida. Eu repito o que João Batista repetia todos os dias: convém que eu diminua e que ele cresça. Ele cresça. Não é sobre você, é sobre Jesus. Fica de pé aí onde você está. Fica de pé aí onde você está. E eu quero convidar você essa noite para fazer uma oração definitiva sobre a sua vida, para fazer uma oração decisiva e poderosa. Eu quero te convidar para orar e a dizer: Senhor, eu abro mão do que eu acho que eu deveria ser. Eu abro mão do que as pessoas querem que eu seja, e eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser. Senhor, direciona a minha vida, guia a minha vida. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Direciona a minha vida ministerial, direciona a minha vida profissional, os meus relacionamentos. Ei, eu declaro sobre você essa noite que Deus vai alinhar as suas amizades. Deus vai alinhar as mesas que você senta. Sabe por quê? Quando você sabe quem você é, você sabe aonde você deve estar e aonde você não deve estar. Tem coisas que não combinam mais com você. Tem ambientes que não combinam mais com você. Você nunca vai ver um príncipe fazendo coisas que pessoas normais fazem. Eu sou de uma época que o príncipe William, quando ele era adolescente, o príncipe da Inglaterra, filho da Lady Di e do príncipe Charles, na época que agora é rei. Eu sou de uma época que quando ele ia curtir as férias dele, que ele aparecia embriagado numa lancha, ele virava notícia. Quem chegou a ver essas notícias do príncipe William, do príncipe, como é o nome do outro? Harry, a irmã que sonhou casar com ele, lembrou. O príncipe Harry e o príncipe William, quando eles estavam numa lancha bebendo embriagado, eles viravam notícias. Sabe por quê? Porque eles eram príncipes. Tem coisa que outras pessoas podiam fazer, eles não podiam, porque eles eram príncipes. Ei, Deus está falando com você essa noite. Tem coisas que os outros podem, mas você não pode. Tem lugares que os outros podem ir, mas você não deve ir. Tem coisas que os outros podem fazer, mas você não deve fazer. Se você quer viver a promessa de Deus, respeite a unção que está sobre a sua cabeça. Respeite a posição que Deus te deu. Tem moças solteiras aqui nesse culto hoje, que você quer um casamento abençoado. Escute, se você quer um casamento abençoado, se dê respeito. Pare de se deitar sexualmente com homens que não são seu marido. Ah, mas é o meu namorado fixo. Não
não é seu marido, não pode se deitar com você. Deus está falando com 3 moças aqui hoje, e uma delas, o namorado está aqui. Ache ruim se quiser achar. Uma mulher de Deus só vai para o quarto depois que ela vai para o altar, depois que ela é levada diante do altar, diante do Senhor. Sabe por quê? Porque se você não se posiciona respeitando quem você é, você vai perder o respeito. Ah, mas se eu negar, ele vai me deixar. Que deixe! Porque eu conheço moças que ficaram 10 anos num relacionamento sem futuro, e no final ainda não deu certo, porque Deus não abençoou. O que começa errado, termina errado. E hoje é noite de conserto e de alinhamento aqui nessa casa. Hoje é noite de você fazer uma aliança com Deus e dizer: Deus, como o Senhor chamou João Batista, eu também hoje ouço o seu chamado, e eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E eu quero orar por você essa noite. Eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Eu quero que você comece a orar e a dizer: Senhor, nesse início de ano eu quero me alinhar com a tua vontade. Deus, diante dessa palavra, eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser. Eu quero, Pai, me posicionar como o Senhor quer que eu esteja posicionado. Comece a orar, diga, conte para Ele as suas fraquezas, conte para Ele as suas dificuldades. Diga: Senhor, Tu sabe que eu tenho um problema nessa área, Tu sabe que eu sou fraco nessa área, mas eu te peço, me ajuda. Senhor, como o Senhor foi com João Batista, seja comigo, que a Tua graça me posicione, me alinhe. Pai, nós queremos discernir. Eu declaro que essa noite o Espírito Santo está ativando pessoas espiritualmente. Deus vai falar com você. Esse ano você vai ouvir a voz de Deus. Esse ano você vai receber revelações do céu. Eu declaro que tem gente que ainda essa noite vai ter sonhos proféticos, com Deus direcionando a sua vida. Assim como Jesus ouviu do Pai quem Ele era, eu declaro que você também vai ouvir. Eu declaro uma identidade sarada. Eu declaro palavras de maldições sendo quebradas aqui hoje. Toda palavra de maldição que foi lançada contra a tua vida desde a infância, seja quebrada agora na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro que nenhuma maldição vai prevalecer sobre você, que você vai ser quem Deus te chamou para ser, que você vai viver o que Deus te chamou para viver. As pessoas olhavam para Davi e viam apenas um pastor, mas Deus via um rei, e foi isso que ele se tornou. As pessoas olhavam para Esther e viam apenas uma órfã azarada, mas Deus via uma rainha, e foi isso que ela se tornou. Eu não sei o que as pessoas veem em você, mas eu vim aqui como profeta dizer que você vai ser o que Deus vê em você, o que Deus declarou sobre você, o que Deus te chamou para ser. Então feche os seus olhos, entregue-se ao Senhor essa noite e diga: Senhor, como João Batista, eu vou declarar que tudo na minha vida será para a tua glória, que tudo que o Senhor me der, que aonde o Senhor me levar, sempre vai ser para a tua glória. Feche os seus olhos e faz dessa canção a tua oração, mas pelo amor de Deus, canta com toda a sua força. Espírito Santo, essa é a nossa oração essa noite, Pai.